força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, que maravilha a gente poder estar de volta aqui com a nossa live da Caminhada de Oração. Estamos reestreando, né? 3 de agosto de 2021, terça-feira. Que privilégio a gente poder estar junto aqui. E a nossa proposta aqui continua, de sermos colaboradores da sua paz, de sermos incentivadores da sua fé, cooperadores na sua alegria, para que a gente possa caminhar, que a gente não esteja prostrado aí, que a gente possa olhar para o nosso alvo, que é a eternidade, né? Estamos aí já com algumas pessoas, Silara, Lorena, Uda, Regina, Flaviana, Rosileia, que maravilha! E com todos quantos chegarem aí, aquele que vir, puder ver depois o nosso... Vai ficar gravado no IGTV, depois a gente pretende subir essa live para o YouTube, dar uma movimentada no nosso canal lá no YouTube, que esteve em recesso esses dias, né? Mas, sem maiores delongas aqui, como já dizia o filósofo, a gente vai fazer uma oração e eu queria compartilhar algo tão importante da Palavra de Deus com você, uma porção nesse café da manhã, à mesa do Evangelho, para que você e eu possamos, de fato, nos alimentarmos, porque cantar é bom, entretenimento às vezes sadio é bom, mas o que de fato vai nos alimentar é a palavra e que vai nos sustentar é a oração. Então que você e eu possamos não nos esquecermos disso e dedicarmos mais tempo, tanto à palavra quanto à oração, para que a gente possa sim ter saúde, sanidade mental, para que a gente possa, a despeito de toda a loucura que nos cerca nesse mundo e que às vezes lateja dentro de nós, a gente possa de fato ter sanidade nesse mundo caminhando para a eternidade. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio de retomarmos aqui, Senhor, esse nosso encontro
virtual, nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos dá aqui na nossa cidade de Goiânia. Eu quero pedir ao Senhor que aquilo que for produzido aqui, aquilo que for falado, aquilo que for percebido aqui, ó Pai, que possa de fato contribuir com a paz dos nossos irmãos, que possa robustecer a fé de cada um que nos acompanha aqui, que se reúne conosco nesse ambiente virtual, ó Pai. E que em nome de Jesus, a sua palavra ache lugar no meu coração, no coração de cada um que se associa comigo aqui, para que sejamos não apenas ouvintes, mas sobretudo praticantes da tua palavra, para sermos de verdade, obtermos a vida abundante que o Senhor veio para que tivéssemos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler um trecho aqui com você das Escrituras Sagradas no livro de Jó. Jó, capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo Jó falado essas palavras, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Vou parar por aqui na nossa leitura. O livro de Jó é um livro fascinante. É um livro que trata esse personagem. Muitos dizem que provavelmente Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. A Bíblia não está com os livros em ordem cronológica, né? Por exemplo, se você pegar lá no Novo Testamento, provavelmente o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito primeiro. E na ordem ele está lá em segundo lugar. E provavelmente aqui no Velho Testamento o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito, alguns dizem. Mas Jó era um homem íntegro, reto, um homem rico, um homem bem-sucedido, um homem de família linda, exemplar. Jó era um homem que intercedia pelos seus filhos, Jó era um homem de moral inquestionável e ilibada, e de repente a tragédia acontece para Jó. Se você for ler o livro, e nós não vamos narrar tudo aqui, até porque seria muito bom se a gente pudesse ter aqui um ano falando sobre a história de Jó. Mas a provação de Jó acontece naquela pergunta de Satanás. Aliás, Deus é que apresenta Jó a Satanás. Diz lá no capítulo 1, quando os anjos, os filhos dos homens vieram na presença de Deus, Satanás também veio. E Deus, como aquele pai orgulhoso, né, que tira o celular do bolso e mostra a foto do filho no papel de parede, ou coloca lá a foto com o filho no seu perfil do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. No perfil do WhatsApp está lá, meu filhão. Você está vendo de onde, Satanás? Estou vendo lá da terra. Pois é, você viu lá meu garoto, meu servo Jó, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele é exemplar. Você viu ele lá? Satanás, é claro que eu vi. Mas também pudera, você faz tudo que esse garoto precisa. Você dá tudo para ele.
Tira as coisas que ele tem para você ver se ele não vai te negar. É essa a mesma pergunta e a mesma impressão que Satanás tem de qualquer um de nós. Que a gente só glorifica a Deus quando está tudo bem. Que a gente só acredita que Deus é bom o dia que está tudo bem para a gente. E naturalmente, muitos de nós somos assim. A gente só vê um Deus que ele nos blinda de todo e qualquer sofrimento e que a gente vai passar nessa vida aqui incólume, não é? Que a gente vai passar essa vida aqui, se a gente tem Deus no coração, nada, nenhuma contrariedade vai nos acontecer. Nenhuma gripe, a gente não vai pegar essa peste chinesa que está aí, né? A gente não vai pegar aí, a gente não vai ter prejuízo financeiro, a gente não vai perder emprego, a gente vai estar blindado. Lê do engano. Lê do engano. Deus permitiu que Jó fosse provado até as últimas, que ele sequer sabia por quê. Sem dever. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu seus filhos, aqueles que ele mais amava. Eu acho que não existe tragédia maior do que, por exemplo, um pai enterrar o seu filho. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde, ao ponto de ficar ali, comido de feridas e estar com caco de telha raspando as suas feridas. E não obstante, não sendo isso ainda o suficiente, Jó é visitado por amigos que o vêm consolar, mas em vez de consolá-lo, em vez de trazer um ânimo para ele, começaram a questionar a sua integridade. Começaram a pichar os muros da sua honra. Começaram a dizer para ele, você está sofrendo porque deve. E assim, às vezes a gente imagina que sofrimento é simplesmente consequência de pecado. Me lembro daquele moço cego de nascença, lá registrado em João capítulo 9, quando Jesus vê aquele moço ali, e os seus discípulos perguntam para ele, mestre, quem é que pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Ou seja, há aí uma consequência pecaminosa para que haja nele esse tipo de mal. Mas o mal para Deus, o mal em Deus, não são as nossas perdas, as nossas falências, as nossas tristezas. O mal nosso é a distância de Deus. Você pode estar muito bem sucedido materialmente, cercado de amigos, mas se você estiver longe de Deus, você está no dia mau. Porque não existe vida fora dele. E Deus permitiu que Jó fosse provado, não para o próprio Deus, porque Deus sabia quem Deus era e sabia quem Jó era. Jó é que talvez ainda não conhecesse de verdade a Deus na profundidade que precisava conhecer, tanto que nós lemos aqui esse trecho, ele diz, olha, eu te conhecia só de ouvir falar. Era rasa a minha impressão sobre o Senhor, era superficial. Eu tinha, sim, um certo temor do Senhor, sabia que o Senhor era criador de tudo, mas eu não via o Senhor como Deus presente até no dia do absurdo. Até no dia mais calamitoso da nossa vida, o Senhor é presente. Pouco tempo atrás havia chegou a ser um hit aí, né? No meio evangélico, e uma música tão linda, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se o dia for bom, Ele é Deus. Se o dia for mau, Ele é Deus. Mas às vezes a gente imagina que Deus foi embora no dia da nossa calamidade. E às vezes a gente imagina que o outro está sofrendo simplesmente porque se esqueceu de Deus. Não. Tiago diz lá na sua epístola que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Porque é exatamente a provação, provar, a gente vai ter a noção do que é e do que não é, quando a gente for provado pelo fogo, pelos vendavais, das tragédias, das frustrações. Aí a gente vai entender a matéria-prima da espiritualidade, a consistência espiritual que nós temos. Jó, ainda que conhecesse o Senhor, só por ouvir falar, ele já tinha uma vida íntegra, correta, e ele viu que o Senhor é que governa todas as coisas. Quando está tudo bem, a gente imagina que o controle é nosso. Que é a gente que dita as regras tanto para aquilo que vai para os nossos planos, quanto para o plano daquilo que nos cerca, para os nossos arredores.
E Jó pôde ver que o controle é de Deus. Ele que criou todas as coisas, ele sabe muito bem o que faz. E ele sabe muito bem o que Jó podia suportar e ele sabe muito bem o que você e eu podemos suportar. E o exemplo que eu tenho de Jó, de entre tantos, que a gente, como eu disse aqui, a gente poderia ficar um ano falando sobre o livro de Jó. A lição que a gente aprende com Jó é que mesmo no dia do absurdo da gente, a gente não blasfema contra o Senhor. Ele não tem culpa. Aliás, aquilo que está passando de provação na sua vida é misericórdia, graça de Deus, te treinando para que você o conheça de uma forma mais profunda. E ainda que falem, e ainda que difamem você, ainda que digam impropriedades, ainda que digam absurdos a seu respeito, sendo mentira, com toda certeza, com toda a narrativa. Aliás, nós vivemos a época não da verdade, mas das narrativas, né? E ainda que produzam, construam narrativas a seu respeito, descoladas da realidade, daquilo que passa com você, porque não te conhece, o Senhor te conhece. E se Ele permite que você e eu passemos por tribulações e por provações, é porque Ele sabe que a gente aguenta o tranco, ainda que a gente não soubesse que aguentaria. Eu fico olhando por algumas provações que eu passei na minha vida, que se eu soubesse que eu ia entrar, eu desviava. Eu dava um cavalo de pau e voltava para o caminho de onde eu vinha. Mas o Senhor permitiu que Jó assim fizesse. E na fidelidade de Jó, ainda que ninguém acreditasse, porque fidelidade a Deus a gente não fica mostrando para os outros, a gente não faz dela um produto de Instagram, pose de internet. A fidelidade para Deus, ela é medida por Deus e ela é julgada por Deus quando ela habita aqui dentro. Mas cedo ou tarde ela se manifesta, ela se revela. Aqueles amigos de Jó que o difamavam, o questionavam, diziam que Jó era simplesmente um impostor, que ele era alguém que fingia bondade, fingia integridade, que tinha alguma coisa escondida ali, que o atacavam. No final da sua história, da mudança, da sua história de sofrimento, não da sua história de vida, até porque o sofrimento que você e eu passamos não é o final, é o meio. Deserto é meio. Tudo passa. Ali naquele final daquele sofrimento de Jó, quando ele permaneceu fiel ao Senhor, ainda que esperneasse, ainda que não entendesse, o Senhor muda a sua sorte. Mas o Senhor manda que ele orasse por aqueles amigos que, quem tinha amigo como Jó teve, nem precisava de inimigo. E às vezes a gente está esperando o consolo, a adulação daqueles que nos cercam. O salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Permanecer fiel ao Senhor no meio do sofrimento vai produzir em mim, sim, o alívio, e daqui a pouco as pessoas que me rodeiam serão tocadas pelo testemunho de vida, ainda que eu não esteja jogando para a torcida, ainda que eu não esteja atuando para a plateia da existência. Mas o fato é que eu estou sendo observado porque eu estou na luz. Você e eu estamos na luz. E nós seremos vistos, sim. Mas que a opinião dos outros não seja o calibrador do nosso humor, não seja o aferidor da nossa integridade ou não. Que a gente não esteja indo por aquilo que os outros falam da gente, nem de bem, nem de mal. Que não sejamos afetados, idiotados, que não fiquemos soberbos com os elogios das pessoas, mas também que não estejamos a ponto de desistir de viver porque não reconhecem quem somos. Essa é uma das grandes lições que eu aprendo com Jó. Porque se eu estou passando por privações, por coisas absurdas na minha vida, estando fiel a Deus, foi permissão dele e confiança dele em mim. E uma maneira de ele, uma ferramenta usada por ele, para que ele possa se manifestar de forma mais sólida, mais profunda, ele vai alargar os meus horizontes, os horizontes da minha percepção a respeito dele, ele vai dilatar o meu conhecimento a respeito dele, e eu estarei apto para desfrutar da nova estação que está para se instalar na minha vida depois que tudo passar. Porque passa, passa. Então aguente firme,
não maldiga, não pense que Deus te abandonou, não esteja. Se há sofrimento na sua vida, na nossa vida, consequência de pecado, que a gente confesse e abandona. Porque Deus só repreende filhos. Se Ele permitiu que a gente sofresse porque a gente cometeu algum deslize, algum erro, algum pecado, alguma coisa absurda que não devíamos cometer, Ele nos dá a oportunidade do conserto e fazer nova todas as coisas. Que você possa meditar nessas singelas palavras nessa manhã. Não tome aquilo de contrário à sua vontade contra você como absurdez que tenha te tirado da presença de Deus. Ao contrário, que seja algo que te aproxime dele, para que você possa te dizer como Jó: eu conheci só de ouvir, agora os meus olhos veem. Agora eu vejo que quem tem o controle é o Senhor, quem manda na parada é o Senhor, quem governa as coisas é o Senhor, no seu tempo, do seu jeito, no seu modo. E como diz Paulo, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E Ele só vai testar filhos em quem Ele confia. Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. A gente quer orar aí por você, enfermo, você passando por escassez, você que está aí dando uma rateada, tentando desistir. Não desista. Permaneça fiel ao Senhor, porque você vai conhecê-lo mais profundamente e você vai ver que Ele sempre esteve cuidando, ainda que fosse no meu e no seu descuido. Ele é fiel, Ele não mente, Ele não muda. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela comunhão aqui virtual com os meus amigos, com os meus irmãos. Ó Deus, e quero pedir-te nessa manhã, Senhor, que o Senhor visite com a bênção do Senhor aquele que está enfermo, que receba cura, que receba consolo, que receba, Deus amado, o afofar da sua cama. Senhor, aquele que está em escassez, que ele receba a oportunidade, que ele receba a provisão para a sua subsistência, Senhor. Aquele que se encontra abatido, que ele receba o ânimo novo, a força vinda do Senhor, ó Deus. Aquele que está no pecado, que ele receba o despertar, ó Pai, para que decida abandonar, ó Deus, movido pelo Teu Espírito, que é o Teu Espírito que nos convence de pecado, mas também Ele testifica do perdão de Jesus Cristo na cruz. Enfim, ó Pai, que a bênção do Senhor nos alcance, ó Deus, e habite em cada um de nós nessa manhã. Restaura, Senhor amado, as vidas, restaura as famílias, restaura, Senhor amado, os relacionamentos fraturados, ó Deus, que haja perdão em nossos corações, que haja, Senhor amado, que abandonemos todo o ressentimento, toda a mágoa, que abandonemos a mentira, que abandonemos a inveja, o adultério, que abandonemos, ó Deus amado, a avareza, Senhor, a ganância, e, ó Deus, que abracemos de fato o Senhor nessa manhã. Livra o seu filho, livra a sua filha, abençoa, Senhor amado, com força e consolo, Pai. Consolo, ó Deus amado, para que não esteja mais olhando para o passado, e força para prosseguir rumo à eternidade. Que seja um dia de alegria e paz, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado pela sua companhia de volta, né, hoje. E se o Senhor permitir, essa semana a gente vai estar aqui todas as manhãs, a partir das 7 horas, tá? Até sexta-feira. E até quando Ele permitir, a gente vai seguindo aqui na nossa caminhada de oração. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, até a próxima.